Espero que todos estejam bem. Começando o nosso assunto do terceiro bimestre, nós vamos falar um pouquinho de forma geral sobre a demografia. Certo? Claro que o tema do bimestre é a demografia do Brasil, só que a gente não consegue, de forma nenhuma, entender a demografia do Brasil sem entender alguns conceitos, né, que cercam a demografia. Demografia, na verdade, é uma palavra de origem grega que significa o quê? Estudo da população. Então, o estudo da população ela começa a ser principalmente empregada num período bem posterior, já no século XVIII, quando começam as primeiras preocupações da humanidade, né, acerca do aumento populacional. A gente tem que lembrar, pessoal, que, claro, né, os grandes avanços que surgiram em decorrência da Revolução Industrial fizeram com que a população no mundo começasse a aumentar, principalmente no continente europeu, de uma forma muito acentuada naquele período. Período onde, de fato, as pessoas elas tinham uma expectativa de vida muito baixa e daquele período até hoje, né, principalmente se a gente fala no continente europeu, esses dados vêm evoluindo cada vez mais. Certo? Então nós vamos começar apresentando, na verdade, os principais aspectos relacionados à demografia. E aí nas próximas aulas nós falaremos sobre a demografia propriamente do nosso país. Por que, professor, é importante conhecer sobre demografia ou sobre a população de determinado território? Gente, quando você tem conhecimento sobre o povo do seu território, isso é fundamental para que sejam realizadas políticas públicas, né, que são necessárias para que se cumpra, né, o que está previsto na Constituição. Então é importante que você tenha sim conhecimento da população, né, tanto da questão étnica, da questão socioeconômica de determinado território, para que a gente tenha, de fato, né, um conhecimento maior sobre a população e principalmente sobre vários assuntos em específico. Como nas próximas aulas a gente vai acompanhar um pouco mais sobre o nosso país e hoje nós veremos de forma um pouco mais geral, né, para que a gente entenda alguns conceitos aí relacionados à demografia. Quando nós falamos em demografia, a primeira coisa que vem à nossa mente, a primeira pergunta que deve vir é: como que uma população de determinada área ela aumenta ou diminui? Essa variação populacional, gente, ela pode ser explicada basicamente aí com 3 fatores. Esses fatores estão na telinha de vocês aí. Então, o primeiro fator que gera um aumento populacional é o nascimento de pessoas, né, que está relacionada à natalidade. Certo? Então, conforme nascem mais pessoas, a população de uma área ela tende a aumentar. Só que só a natalidade explica isso, professor, por si só? Obviamente não. Na verdade, essa variação populacional ela se encontra relacionada com 2 outros fatores, que é relacionado à mortalidade também da população de determinada área, certo? E também, não menos importante, das migrações. Porque o tempo todo nós temos pessoas que chegam e saem de determinada área. Então, por isso, gente, que é fundamental aí que a gente conheça, né, essa dinâmica. Você fala para mim, professor, mas isso não muda todos os dias? Sim, é claro que muda todos os dias. Tem como a gente saber com precisão, assim, professor, hoje dá para a gente saber? Claro que não. Para isso, né, gente, o nosso país criou na década de 30, na próxima aula a gente vai falar mais a respeito disso, um instituto que seria responsável por sistematizar essas informações, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, o IBGE é responsável por sistematizar todos os dados relacionados, né, à questão demográfica
do nosso país de forma oficial. A gente tem outros institutos, mas o instituto que é ligado ao governo é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Então, anualmente nós temos dados aí referente à população. Recentemente saiu até o dado referente ao ano de 2020. Como que a gente sabe, professor, que as pessoas nascem? Esse dado, pessoal, hoje ele é preciso por quê? Principalmente a gente falando nas áreas urbanas, grande parte do país hoje ele é urbanizado. E isso, pessoal, faz com que, né, os grandes avanços que ocorreram ao longo das décadas fizeram com que hoje, né, nenhuma pessoa que tem um filho no hospital público ou no hospital particular, você não sai do hospital sem registrar essa criança. Então vocês devem ouvir casos até de avós, ou até os pais de vocês que contam que no passado era muito comum, por exemplo, uma pessoa nasce num dia ou num mês e é registrado num outro período. Então se demorava para registrar essa criança, e aí você tem hoje até pessoas que comemoram 2 datas de aniversário, né? Então antigamente era muito normal isso, hoje já não. Né? Com o avanço na área da medicina, chegando principalmente aos rincões do Brasil, a gente diminuiu muito, né, essa situação de, não, os dados não são concretos. Não, na maioria hoje você tem um dado muito confiável referente às taxas de natalidade, principalmente pela certidão de nascimento. Certo? Então é fundamental a gente se lembrar disso. A taxa de mortalidade, pessoal, é claro que a gente consegue saber essa taxa de mortalidade como? A gente consegue saber isso através do atestado de óbito. Tá? Então nenhuma pessoa hoje que ela morra, para a família conseguir, né, dar andamento inventário, né, em relação a bens que essa pessoa tem, tal, sem um atestado de óbito você não consegue provar que alguém morreu. Então, por isso que esse é um documento que ele também vai ser registrado em cartório, assim como a certidão de nascimento, e a informação desses cartórios elas são sistematizadas, né, e passadas todas para o núcleo central desse instituto que faz a sistematização dessas informações. Ok? Então, isso é importante lembrar também. Claro, pessoal, que quando você fala em migração, é claro que ele é um processo que ele é muito mais dinâmico. Sim, verdade. Ele é muito mais dinâmico. E as pessoas, na verdade, elas migram o tempo todo. Estão migrando o tempo todo. Tem pessoas que, por exemplo, elas moram no município, trabalham em outro município, estudam em outro município. O caso, por exemplo, da nossa escola, tem muitos alunos da nossa escola que moram em outro município, né? Que moram, por exemplo, no município próximo ali, que é Diadema. Diadema é uma cidade próxima aqui a São Paulo, então assim, mora numa cidade e estuda em outra, né? Que é a chamada imigração pendular. Mas esses dados de imigração também são dados que são sistematizados pelo censo. Certo? O censo, na verdade, pessoal, ele é realizado hoje no Brasil de forma decenal. Tá? Tanto que na próxima aula a gente vai falar mais a respeito disso, mas essas informações de migração elas estão mais presentes no censo demográfico, tá? Que realiza, de fato, aí a sistematização dessas informações. Você juntando, pessoal, essas 3 variáveis, natalidade, mortalidade e migração, a gente consegue sim saber a variação da população de determinado território. Aí a gente consegue saber se a população de determinada área ela aumentou ou ela diminuiu no decorrer do tempo e quais fatores que levaram a essa situação. Então é importante lembrar, gente, quando você fala então em demografia, em variação populacional, você relaciona esses 3 fatores: natalidade, mortalidade e migração. Tomando, pessoal, a nossa conversa do primeiro slide sobre a importância da demografia, relacionado principalmente à questão do desenvolvimento de políticas públicas, a gente tem que tratar
sobre a seguinte ótica. Tá? Se nós hoje temos, por exemplo, no estado de São Paulo, tá? Uma população que, por exemplo, tá? Ela seja predominantemente jovem, tem como eu falar assim, a população é predominantemente jovem, então nós vamos diminuir a vaga de escolas e de creches. Tem como a gente imaginar isso? Não, né? Seria até um pouco contraditório. Da mesma forma, se você fala, por exemplo, assim, no estado de São Paulo nós temos a população que seja predominantemente idosa, né? Então nós temos que nos preocupar, a população é idosa, então vamos abrir escola? Seria um pouco contraditória essa questão. Por isso, pessoal, que assim, é fundamental que vocês entendam que assim, o estudo da demografia é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas. Tá? A gente tem que saber se a população, ela sendo predominantemente jovem, a gente tem que buscar principalmente o quê? Temos que buscar principalmente trabalhar com a questão educacional, né? Isso desde as séries iniciais. Seria de fato ter uma escola sendo voltada para a formação profissional, que essa é uma escola que hoje a gente infelizmente acaba não encontrando isso. Né? Acaba encontrando muitas vezes uma escola muito mais focada em reprodução de conteúdo do que numa escola pensando, na verdade, no futuro desse jovem. Certo? E, por outro lado, se você tem uma população predominantemente idosa, né, a nossa preocupação ela deve ser muito grande referente à questão da previdência social, tá? Que ela vai estar principalmente voltada para a questão da aposentadoria. Então, nós tivemos uma reforma da Previdência recentemente realizada no nosso país, e ela foi realizada por quê? Porque há uma grande preocupação no nosso país com o envelhecimento da população. Certo? Se a população ela envelhece, você tem muitas pessoas aposentadas e o número de pessoas que trabalham não cobre o número de pessoas que estão aposentadas. Então, por isso que você pensa, e aí não vou entrar no mérito, tá, gente, dessa reforma, se ela foi correta ou se ela não foi, né, mas os países pensam nesse tipo de reforma, principalmente, né, avaliando aí o envelhecimento da população. Falando em saúde, claro, né, gente, conforme a população ela vai ficando mais idosa, né, os cuidados com a saúde, elas tendem a aumentar. Tá? Por isso que você fala, por exemplo, aí uma família hoje, né, que tenha pais acima de 60 anos ou avós, né, acima de 70 anos, 80 anos, tal, que tem um plano de saúde e esse plano de saúde ela não sai por menos de R$ 1.000. Tá? Por quê? Porque a pessoa, conforme ela for mais velha, a tendência de usar o plano é cada vez maior. Tá? Então, isso se aplica até ao SUS também. O número de pessoas que estão na fila para exames, na população idosa, hoje, ela também é muito maior. Então, por isso que as políticas públicas elas têm que ser pensadas, né, em cima dos dados que são gerados pela realização da sistematização dessas informações que nós tratamos no slide anterior. Tá? Então, para isso que é fundamental que a gente consiga saber qual a população que habita determinado país, determinada cidade, determinado estado, para que a gente realize políticas públicas que sejam voltadas aí pensando, né, em qual é essa população. Aqui nós chegamos no momento de falar um pouquinho sobre as taxas, né? Como a gente já tinha tratado anteriormente, quando você fala em taxa de natalidade, a gente fala sobre, né, o número de nascimentos. Mortalidade, como havíamos também já comentado, está relacionado ao número de óbitos. E aqui vem uma outra taxa, né, gente, que não tínhamos falado até o presente momento, que é a taxa de mortalidade infantil. Na verdade, ela vai estar relacionada ao número de óbitos, né,
de bebês antes de completar 1 ano de idade. Certo? Então é importante que a gente saiba isso, né? E o dado, né, para o nosso país hoje, aliás, a taxa de mortalidade infantil, ela não é por cento, ela é por 1.000, né? Então hoje você fala que a cada 1.000 crianças que nascem no Brasil, em média, por isso que é um número quebrado, tá? Não é um número exato, mas em média 12,4 crianças morrem antes de completar 1 ano de idade. Certo? Que é um número que ele vem diminuindo, mas é um número ainda alto. Então, a cada 1.000 crianças, 12,4 morrem antes de completar 1 ano de vida. Tá? Você fala em taxa de fertilidade, a gente trata sobre o número de mulheres em idade reprodutiva. Claro que isso não implica se essa mulher ela terá filhos ou não. Até porque hoje você tem uma série de métodos que conseguem controlar, né, se determinada mulher ela quer ter filho ou não. Então hoje, pela primeira vez na história, principalmente após os anos 80, métodos contraceptivos são desenvolvidos e popularizados que permitem com que as pessoas elas escolham se elas querem ter filhos ou não. Isso, na verdade, vai causar aí uma grande revolução, né? Principalmente com a entrada da mulher no mercado de trabalho. Tá? E, obviamente, no Brasil, com a diminuição também da taxa de fecundidade, que aí sim é o número de filhos por mulher. Nas próximas aulas eu vou trazer alguns gráficos aí para mostrar como que esse número vem diminuindo muito no nosso país. Aí você pode falar, professor, mas eu conheço uma vizinha minha que tem 6 filhos. Conheço uma que tem 8. Tá, gente, mas a grande parte do país hoje, principalmente as pessoas que moram em áreas urbanas, não tem mais do que 2 filhos. Tá, por isso que esse número aí, hoje, ele aparece 1,8, claro, né, não é um pedaço de uma criança, né, mas você está falando em média. Tá? Em média, no nosso país, os cálculos chegam a 1,8 filho por mulher. Aí é um número que vem diminuindo muito. Tá? Principalmente com a entrada da mulher no mercado de trabalho. Tá? Vai fazer com que a mulher também ela opte por não ter mais aquela quantidade de filho que tinha no passado. Quando você fala, pessoal, em crescimento vegetativo, é importante lembrar que vai ser relacionado, tá, com a diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos. Só essas duas variáveis que entram. Então você fala em crescimento vegetativo, tá? Não tem nada a ver com vegetação, viu, gente? Isso aí, pelo amor de Deus, não cai nesses erros, né? Pelo amor de Deus. Você fala então em crescimento vegetativo, a diferença então, entre número de nascimento e número de óbitos. E por último, e não menos importante, né, o crescimento populacional, que aí sim entra, né, o crescimento vegetativo mais o fluxo migratório. E aí a gente consegue saber se a população aí de determinada área, ela, de fato, aí ela aumentou ou diminuiu, né, com a relação entre crescimento vegetativo e o fluxo migratório. Tá? Hoje nós temos um crescimento populacional no Brasil com menos de 1%. Então, a população do nosso país ela segue crescendo, mas esse crescimento ele vem diminuindo a sua velocidade. Também essa é uma informação importante de lembrar, né, que no período, ao longo do século XX, esse crescimento vem aumentando muito e agora, a partir desse momento, ele vem diminuindo e a tendência é que ele diminua cada vez mais. Chegamos, pessoal, finalmente na definição do conceito de transição demográfica. Certo? Vocês estão observando aí um gráfico. Tá? Em um dos eixos você vê a taxa por habitante. No outro eixo você vê o tempo. Né? Então você vai ter a relação entre o habitante, entre os habitantes e o tempo. O conceito de transição demográfica, gente, ele vai estar intimamente ligado, né,
a dinâmica do crescimento populacional devido a fatores como avanço na medicina, tá? Isso incluindo também tecnologia, construção de hospitais, questão de vacinação. Outro fato muito importante também é a urbanização, tá? Que ela vai levar aí com que os países passem pelas mais diferentes fases. Então, a urbanização também vai ter um papel muito, muito importante. E claro, né, gente, a tecnologia vai chegar. A urbanização, ela muda a dinâmica das pessoas com o espaço geográfico. Não estamos mais naquele espaço rural, onde temos 10, 12 filhos que serviriam como mão de obra. A gente vive agora num outro momento, certo? Se você analisar a fase 1, olhando o gráfico, você vai ver o que? A taxa de natalidade é muito alta. Você tem muitos filhos por família e você, por outro lado, também tem uma elevada taxa de mortalidade. Por que, professor, essa taxa de mortalidade é alta? Porque a expectativa de vida ela é relativamente baixa, né? Ela é muito pequena nesse período. Tá? Então, provavelmente nessa época, nessa fase 1, é algo que gira em torno de 35, 40 anos, já é considerado uma pessoa idosa. Na fase 2, você já começa a ver, começa a notar que a taxa de natalidade ela não diminui, mas a taxa de mortalidade ela começa a ter uma queda acentuada. E aqui entra o papel fundamental, gente, dos avanços tecnológicos da área da medicina. Construção de hospitais, início de campanhas de vacinações, né? Então você começa o quê? A diminuir a taxa de mortalidade. Então a taxa de mortalidade ela começa a diminuir e com isso você vai ter um processo de aceleração demográfica muito forte. Com isso, claro, o crescimento vegetativo vai ser muito grande, né? Porque realmente nasce muita gente, a taxa de mortalidade diminui, então esse crescimento vegetativo ele vai ser significativo. A fase 3 fala sobre a desaceleração demográfica. E ela acontece em países, principalmente, que passaram por um forte processo de urbanização. Gente, o urbano não é como o rural. No urbano, você imagina você morar numa casa com 15 pessoas. Não dá pra gente imaginar isso. Tá? E aí você pode falar assim, professor, mas tem família que moram 15 pessoas numa casa, tá? Tem uma família, mas são todas as famílias que moram 15 pessoas em uma casa só? Não. Hoje, como nós falamos ali anteriormente, a taxa hoje de fecundidade da mulher é 1,8, né? Então estamos falando aí por volta de 2 filhos por mulher. Então essa coisa de você ter 15 numa casa em média, você não encontra mais isso. Né? Esse número é muito menor. Então hoje nós estamos vivendo a fase 3, né, da desaceleração demográfica. Porque a mulher, claro, ela nesse momento ela consegue também, através da tecnologia e da popularização de métodos contraceptivos, prevenir a gravidez, ela consegue evitar isso. Tá? E a entrada da mulher no mercado de trabalho também ajuda muito a explicar isso. Certo? A mulher não é aquele papel hoje que a mulher está em casa, né? Você vê na maioria dos casos, o casal tem que trabalhar, porque o custo de vida no urbano é muito alto. Então o que você encontra hoje na maioria das famílias é isso, né? Os dois tendo que trabalhar para tentar sobreviver, né? Não é nem para ter uma vida maravilhosa, porque a vida, o custo de vida hoje em grandes cidades, como a que a gente vive, ela realmente é muito grande. E aí o último momento seria a fase 4, né? Seria o momento para o qual o nosso país está caminhando, mas a Europa já vive essa fase. Seria a fase do quê? De estabilização da população.
Essa estabilização ela pode chegar num ponto, gente, que assim, esse crescimento vegetativo passa a ser negativo. Né? Alguns países do mundo já vivem esse outro desafio também, que é o quê? É você ter mais pessoas morrendo do que nascendo. Então isso para o país também acaba não sendo bom. A população idosa ela é muito maior. Então isso é um fenômeno que o Brasil está passando também. A população está vivendo cada vez mais. Expectativa de vida nos últimos anos, próxima aula a gente vai ver isso. Ela aumenta de forma muito grande, muito significativa. E aí cobra respostas também do poder público, né? Que condição de vida ele vai oferecer para essa população. E esse é o desafio que se coloca. Antes você tinha um número maior de jovens, hoje você tem um número maior de população adulta caminhando para um grande número de população e idosa no futuro. Claro, alguns países, como o do continente europeu, tiveram que até mesmo pedir, né, a abrir suas fronteiras para a entrada de mão de obra, de população de outros países. Aí começa também a questão da xenofobia, a aversão contra pessoas de outros países. Né? Então, essa questão da população, gente, ela também ela traz uma série de desafios, mas é importante que a gente entenda essa dinâmica, como é que funciona isso. Então, a intenção de trazer esse gráfico é justamente para mostrar isso. E agora vamos começar a falar sobre pirâmide etária. Você deve ter ouvido falar sobre isso já no ensino fundamental, mas é sempre importante retomar a discussão desses conceitos. Né? A gente vai observar nessas pirâmides etárias tudo aquilo que a gente falou no slide anterior sobre a transição demográfica. Vai ficar muito claro isso. Certo? A gente tem que lembrar que essa pirâmide etária é composta, né, por três elementos. A base, o corpo, a parte central, e o cume, o ápice. E o que representa cada um deles, professor? Como vocês estão lendo aí, né? A base é a população jovem, o corpo é a população adulta e o cume ou ápice é a população que é idosa. E aí, para que a gente entenda, né, que critério que é utilizado, na verdade, para se definir o que é jovem, o que é adulto, o que é idoso, hoje nós utilizamos jovem de 0 a 19 anos, tá? E o adulto de 20 a 64 anos e o idoso, população acima dos 65 anos, igual ou acima de 65 anos. Aqui, pessoal, já dá para a gente ter uma ideia nesse comparativo aí entre o continente africano em 2019 e o continente europeu em 2019. Aliás, gente, esse site do qual eu tirei essas informações, ele permite que vocês construam uma série de pirâmides e dá para a gente ter uma ideia sobre vários países do mundo, como que funciona essa dinâmica. É extremamente interessante quem gostar, né, desse assunto, saber sobre a população e tal, é uma fonte de pesquisa realmente muito rica. E de lá eu tirei essas informações para vocês, aqui, né, na comparação entre o continente africano com o continente europeu. Vocês observando aí, vocês vão perceber que a população da África e da Europa em 2019, a população africana bem maior que a população europeia. Né? Quase o dobro da população. Mas e na pirâmide etária, professor? Será que seria a mesma coisa ou não? Bom, a gente observando aqui, a gente vai ver o quê? O continente africano ele vai ter uma pirâmide etária típica de área subdesenvolvida. Certo? A base ela é grande, você tem um grande número de crianças e ela vai estreitando em direção ao cume. Então, aquele triângulozinho padrão mesmo, né? Base elevada e o topo achatado. No continente europeu, você já começa a ver já um outro padrão sendo construído. Que padrão é esse, professor?
a população jovem ela é menor do que a população adulta. Isso vai trazer problema para a Europa? Bom, futuramente sim. Principalmente no que se refere à mão de obra. Tá? Porque a população envelhecendo cada vez mais e não sendo reposta, falta mão de obra. E essa mão de obra, na verdade, ela vai ser, você vai buscar onde? Em outros países. Só que aí tem a questão também do choque de culturas, né? As culturas são diferentes, e você também tem a questão da xenofobia, muito presente nesse momento. Então hoje essa é uma situação que a Europa vive. Você tem na Alemanha, né, um preconceito muito grande em relação aos turcos, em relação à população de origem islâmica, e a mesma coisa você encontra na França. Então, um preconceito muito grande porque as pessoas vão lá, né, na maioria dos casos, para fazer o trabalho, né, que o europeu não quer fazer. Né? Então, aquele trabalho mesmo braçal, aquela coisa toda, né? Um trabalho não qualificado. Certo? Então, vocês percebam, gente, a diferença dessas duas pirâmides. Então, o continente europeu ele caminha para um envelhecimento da população cada vez maior. Por outro lado, o continente africano não. As taxas de natalidade realmente são muito elevadas. Bom, gente, não podia faltar o Brasil. Né? Claro que o nosso objeto central é estudar o Brasil. Claro que hoje é uma apresentação mais geral, mas o Brasil não poderia ficar de fora de forma alguma. Então, aqui eu peguei 3 períodos. Tá? Então, 1950, 2000 e a projeção para 2050. Eles falam assim, professor, projeção para 2050, dá para saber se vai ser exatamente isso? Né? Claro que não, é uma projeção, por isso que é o nome. Mas a maioria das projeções elas não fogem muito porque elas seguem aquele modelo, né, da transição demográfica. Então dificilmente vai ter uma alteração em relação a isso, porque isso é um processo, gente, que todos os países do mundo passaram por ele. Tá? Então vamos para 1950. Bom, 1950 qual a população do Brasil? Por volta aí de 54 milhões de pessoas. Olha a população de 1950 para 2000. Saímos de 53 milhões, 54 milhões praticamente, para 174 milhões 790 mil 338. A população cresceu muito, muito, muito. E aí a gente vê, é justamente aquela parte do avanço populacional. Né? Você tem taxa de natalidade continuando alta e a taxa de mortalidade diminuindo. Tá? Isso aí fica muito claro. Se você observar as 3 pirâmides, você começa a perceber nitidamente a alteração em cada um dos 3 períodos. No primeiro, é típico do país subdesenvolvido, tipo do país rural. 2000, já estamos no país urbano. Então você percebe que a taxa de natalidade ela já tem uma diminuição realmente muito grande. E a projeção para 2050 é que essa diminuição da taxa de natalidade seja ainda maior e a população envelheça num nível muito maior. Então a expectativa de vida do Brasil tende a aumentar bastante no futuro. Como eu falei, gente, isso coloca uma série de desafios para a gente, né? Porque se você falava, por exemplo, ali que em 1950, se você observar o gráfico aqui, deixa eu tentar forçar minha vista, com 75 a 79 nós temos 0,2% de homens e 0,9% de mulheres. Se nós olharmos em 2050, nós estamos falando aí, por exemplo, de 90 a 94, de 0,4 homens e 0,7 mulheres. Então, assim, a expectativa de vida ela aumenta muito. Muito, 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 muito. Agora a questão é, com que qualidade essas pessoas vão chegar, né, nessa idade tão avançada? Então, esse é o desafio que se coloca.
Claro que você vai ter avanço, né, na parte medicinal, você tem muitos avanços e isso explica a população viver mais. Certo? E claro que a urbanização ela vai ajudar a explicar por que a população ela vive, ela tem cada vez menos filhos. Se eu perguntar hoje para todas as meninas aí, né, que estão assistindo o vídeo, algumas de vocês têm sonho de falar assim, professor, eu quero ter 10 filhos. A maioria vai ter sonho de estudar, de querer fazer uma faculdade, um curso técnico, um intercâmbio, mas vai primeiro pensar no lado profissional, para depois pensar, né, em constituir família, em ter filho. Porque é óbvio que assim, gente, quando você tem um filho, é claro que você gera uma ruptura, né, nessa questão até falando em relação à carreira, principalmente para a mulher. Nas próximas aulas a gente vai falar mais a respeito disso, né? Porque claro que para a mulher ainda, infelizmente, a gente vive num país onde as leis elas favorecem muito mais, né? Hum, favorece muito mais ao homem do que à mulher. Se pensar, por exemplo, qual o tempo de licença paternidade que um pai tem hoje no nosso país? Você fala, na verdade, em 5 dias. Tá? São 5 dias corridos de licença paternidade. E o que em 5 dias faz? O que você faz em 5 dias, professor? É o tempo da mulher sair do hospital. Praticamente é só isso o prazo que tem. Se você quer lutar por uma. Já que hoje o mote, todo mundo vai falar em família, né? Todo mundo fala em tudo. A primeira coisa para falar em família seria os dois terem o mesmo tempo de licença. Isso acontece em alguns países do mundo. Né? Você fala, por exemplo, na Noruega, existe isso. São 6 meses para cada um. Família é isso. Né? Não é, não, nasceu, vai lá, se vira, tal. Né? Então, a mulher ela abre mão da carreira dela, enquanto o homem ele continua, e por isso que a gente chega no ponto aí, né, de diferença salarial enorme entre homens e mulheres, porque é isso. Você vai numa clínica pediátrica, por exemplo, no pronto-socorro, a maioria das crianças estão sendo acompanhadas por quem? Por homens ou por mulheres? Por mulheres. Então, infelizmente, a gente tem esse preconceito ainda. E é importante que a gente estude isso, que a gente conheça esses fatos, para justamente a gente poder questionar. E aqui chegamos em outro ponto que também dá um nó na cabeça de alguns. Né? Professor, qual a diferença entre populoso e povoado? Bom, gente, populoso, você fala sobre a população absoluta de determinada área, certo? E povoado, você estabelece uma relação entre a população absoluta e o quilômetro quadrado de determinada área. Certo? Isso a gente consegue fazer em relação à cidade, em relação a países, em relação a bairros. A gente consegue fazer em relação ao continente, a gente consegue fazer isso na população absoluta. E você para em povoamento é uma proporção então, entre o número de habitantes, né, total, é a população absoluta, com a área que você vai estudar. Tá? Você falando hoje, as 6 maiores populações do mundo, você fala hoje, por exemplo, nós temos 2 países, né, China e Índia, que tem mais de 1 bilhão de pessoas. A gente acha que o nosso país, né, país grande, né, a gente mora numa cidade grande, coisa maravilhosa, né? São 12 milhões de pessoas que moram aqui em São Paulo, tá? Na China e Índia estão falando uma população de 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas. É muita gente. É muita gente. Muita gente mesmo. A gente não consegue nem imaginar, né? Poxa vida, como será que deve ser a situação nesse país, né? Nesses 2 países? Realmente deve ser algo surreal. E claro, né, pessoal, a população ela não vai ser distribuída igualmente pelo território. Ela vai se concentrar principalmente em áreas urbanas. Então, essa concentração populacional realmente ela vai ser muito grande mesmo.
Tá? E aí, na sequência, né, dos países com a população absoluta maior, nós temos os Estados Unidos, a Indonésia, o Paquistão e o Brasil. No sexto lugar, com 211 milhões de pessoas que moram aqui. Olha como o dado mudou, né? Vocês lembram lá naquele outro slide da década de 50 e hoje nós chegamos com 211 milhões. Claro que hoje nós temos a tendência também de diminuição do crescimento dessa população. Tá? Quando você fala, pessoal, em população relativa, aí você já muda um pouco. Né? Porque assim, você fala, por exemplo, a China também, por ter a maior população absoluta, vai ter a maior população relativa? Não, não vai. Porque você estabelece uma relação entre a população e a área do país. Então, assim, a China é um país com grande extensão geográfica. Então, por isso que a população relativa de lá, você fala em 150,5 habitantes por quilômetro quadrado. É alta, professor? Claro. É uma população relativa realmente alta. Claro que não alta como a Índia, né? Você fala em 419,8 habitantes por quilômetro quadrado. É muita gente por quilômetro quadrado, gente. Muita gente. Só que no próximo slide a gente vai ver que o negócio pode piorar mais, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Então, Estados Unidos, também um país com dimensão continental, população relativa realmente ela já é muito menor, né? Você fala em 33,67 habitantes por quilômetro quadrado. Claro que isso não é distribuído igualmente também, a população vai se concentrar mais em grandes cidades, é importante que a gente reforce isso sempre. Na Indonésia, o número também ali próximo da China, né, com 143,1 habitantes por quilômetro quadrado. No Paquistão, também, né, 277,5 habitantes por quilômetro quadrado. E no caso do Brasil, é o menor aqui que a gente vê, né? Porque também, né, o nosso país tem uma área, né, muito extensa. Então isso explica, né, o porquê aí nós estamos aí por volta de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então não é que às vezes o país, por exemplo, a China é o país que tem a maior população do mundo, né? E vai ser a população relativa maior também? Não. Não. Então por isso que quando você fala em populoso, é a população absoluta, o total de pessoas que moram naquele determinado lugar. E quando você fala em povoado, você estabelece uma relação entre a população e a área que você vai estudar. Agora, pessoal, fechando o último slide, trouxe para vocês aí uma tabela, né, de 2015, tratando sobre os 10 bairros mais populosos do Brasil. E o interessante é que, assim, ele estabelece uma relação, né, entre a população total dessa área, em 2015, e traz também a densidade demográfica, né, na última parte da tabela. É importante que vocês aprendam também a ler essas informações em tabelas, em gráficos, porque isso, pessoal, para quem pensa em vestibular, está muito presente. Tá? Quando você fala em população, é inevitável a análise de gráfico, análise de tabela, de pirâmide etária, é fundamental. Por isso que a base teórica é muito importante que vocês tenham ela bem solidificada. Tá? Porque tendo base teórica, você começa a destrinchar qualquer gráfico, qualquer tabela, tá com uma tranquilidade muito grande. Certo? Se você pegar, pessoal, os 3 bairros, os 10 maiores, né? Nós vamos ver o quê? Eles estão praticamente concentrados, tá, no eixo São Paulo e Rio de Janeiro, que é a parte, de fato, mais populosa do país. As pessoas vivem mais. Aí você vai ter apenas um único caso aqui, o bairro Cidade Industrial de Curitiba, no Paraná, na cidade de Curitiba, mas assim, o resto dos outros você vai encontrar no eixo São Paulo e Rio de Janeiro. Fundamental que vocês lembrem isso. Bom, gente, população total vocês estão vendo aí. Tá?
E é interessante que, assim, em primeiro lugar, Campo Grande, você vê ali 336.484 pessoas habitavam essa área em 2015. Só que se você, para você encontrar a densidade demográfica, você tem que dividir essa população pela área. Realizando essa divisão, a densidade demográfica, então, a população habitante por quilômetro quadrado, no caso do primeiro lugar, aí, a parte mais populosa, ele ficaria só com 3.206. Só não, né? É um número alto, mas... Se você pegar, né, o bairro ali de Cidade Ariston, né, que é uma Coab localizada no município de Carapicuíba, que é uma cidade dormitória de São Paulo, ela faz parte da região metropolitana de São Paulo. A maioria das pessoas que estão ali nesse bairro trabalham na cidade de São Paulo e migram, né, fazem a migração pendular diária. Se você observar ali, mesmo com 204.308 pessoas, a área do bairro pessoal são só 11,5 quilômetros. Então você tem 17.691 pessoas por quilômetro quadrado. É um número absurdo. É um número absurdo, absurdo, absurdo. Eu estava vendo as informações do censo desse ano. Interessante falar que um dos bairros, um dos 10 bairros, 10 não, acho que os 5 bairros mais populosos, né, do município de São Paulo, tá? Só do município de São Paulo, entre os 5, nós temos o Jardim Miriam, que é uma área aí próxima à nossa escola. Tem muitos alunos aí que moram no Jardim Miriam, o próximo ao Jardim Miriam, né, que também tem, né, uma área que também tem um grande número de população e também uma área com grande densidade demográfica. Muitas pessoas moram, né, em uma área realmente muito pequena. Tá? O que representa, pessoal, essa densidade demográfica, então, para as pessoas que moram nessa área? Será que a qualidade de vida é boa nessa área ou não? É. Vocês imaginam o quê, gente? Deixar para vocês pensarem um pouco. Bom, não precisa ser professor para saber isso, né? Só olhar aí. Você começa a observar o quê? Que a situação, pessoal, desses bairros realmente acabam sendo muito difícil. Situação muito difícil mesmo. Nós estamos em meio a uma pandemia do Covid-19. Imagina numa área com uma densidade demográfica desse jeito, gente. Como que a gente consegue prevenir? É difícil, né? E nós estamos numa época aqui que, claro, né, gente, nesses bairros aí, né, principalmente com a densidade demográfica maior, conheço várias situações que as pessoas elas estão apresentando sintomas do Covid e tal, o médico dá atestado de 15 dias e fala, fica em casa lá e se isola. Tá, às vezes a gente mora no quintal com outras pessoas, como que você se isola dentro de uma casa, né, com um quarto, sala, cozinha e banheiro? Você se isola como dentro desse lugar? Como é que você faz isso? Qual a probabilidade de você passar isso para outras pessoas e tá todo mundo, às vezes eu tenho sintomas, o sintoma é leve, mas eu vou trabalhar, tá, não tô nem aí, e acaba sendo isso, né? Por isso que você fala, gente, assim, os números oficiais são uma coisa, né? Só que a realidade, na verdade, ela é muito diferente disso. E a gente não precisa ficar sensibilizado com a imagem da praia que a gente vê, não. Se a gente olhar para os bairros mais populosos do Brasil, né, e principalmente os bairros onde tem a maior densidade demográfica, é isso que tem que preocupar a gente. Né, porque falar sobre Baixada Santista, né, mas e sobre o terminal Cidade de Tiradentes? Alguém vai falar alguma coisa? Sobre o pessoal que mora no residencial Cocaia, lá perto do Grajaú. Alguém fala alguma coisa? Então, realmente é para vocês pensarem. Quando a gente analisa, pessoal, esse tipo de informação, a gente tem que lembrar o quê? Não é uma informação, só tem tabelas, números e tal, não. A gente tem que interpretar, né, e trazer para a nossa realidade com as informações que nós temos sobre o meio social. A demografia ela vai ser fundamental também para isso.
para que a gente estabeleça, né, essa relação entre o que está representado aí de forma fria com os números, trazer isso, né, para a parte social, né, e principalmente para a parte geográfica, né, que é nosso objetivo aqui. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo longo pra caramba, né? Mas sobre esse tema não dá para falar pouco também, né? Vamos falar real, porque também não dá para falar sobre demografia 3 minutos, né? Não tem nem como, né? Essa aula aqui tá melhor que a aula do centro de mídia, hein? Vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade logo, não sei nem se vocês estão vendo esse centro de mídia aí, né? Mas vamos que vamos, né? Aqui a gente tenta fazer do nosso jeito. Bom, gente, até mais, né? Eu queria agradecer no último slide aí, né? A editora e produtora aí, né, de todos os meus vídeos, né? A professora Camila Halit, também minha companheira, né, que me ajuda aí a trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Sem ela, até a existência desse canal, até a existência, a criação desses vídeos tal, não seria possível. Então a gente tem que agradecer, claro, né, que nos auxilia sempre aí a todo o momento. Certo, gente? Se cuidem então, fiquem bem, até a semana que vem. Qualquer dúvida, escreva aí. Estou aqui à disposição e é nóis.